Bom, hoje nós vamos conversar sobre upcycling, o e-commerce e o anti-retail. O que é isso, para que serve, como que a gente insere no contexto da arquitetura comercial. É mais um dos itens que nós conversamos dentro das tendências da NRF, que nós estamos nos aprofundando durante essa semana de cada assunto, de cada tema. Bom, quando a gente fala de reuso, repaginação de um material, de um produto, dar uma nova roupagem para ele, manter ele no ciclo de uso, algo que seria descartado, nós estamos falando de upcycling. Não é a mesma coisa que reciclagem. Claro que reciclagem é muito importante nisso, mas é realmente você conseguir ressignificar algo que viraria lixo. A gente está falando aí de recomércio, que é o modelo de brechó. Nós estamos falando de rent and retail, que é locação de carro, roupa, acessório, equipamentos variados, algo que você usaria uma, duas vezes e que você vai manter aí no giro da economia. Por que isso é tão importante? Por que isso está em alta? E por que a gente está falando de uma tendência que com certeza vai se consolidar como uma solução para a economia? Porque nós estamos vivendo uma realidade de diversos problemas ambientais, como o problema dos recursos escassos, a geração absurda de lixo, que polui o meio ambiente, polui a água e não consegue ser decomposto na natureza. Nós estamos falando da poluição, nós estamos falando até do envelhecimento da população, que também faz parte desse ciclo. Então, isso tudo gera um desequilíbrio ambiental, social, econômico, que está conscientizando a população que se a gente continuar nesse processo, uma hora nós vamos pagar muito caro por isso. Então, é a hora da gente conseguir repensar isso e começar a reverter essa situação. E como que funciona a nossa economia hoje, né? A gente trabalha uma economia linear, onde a gente faz a extração na natureza, transforma, comercializa e descarta. Qual que é a ideia, a solução para isso? O modelo de economia circular, onde você extrai de uma forma muito mais consciente, você transforma de uma forma a pensar nesse produto, nesse material, que ele mantém o máximo possível de vida útil no ciclo de negócio, né? Um exemplo terrível são celulares, por exemplo, que eles são pensados para durar meses, no máximo um ano, e virar lixo, e que o consumidor, né, busque outro produto mais novo, mais moderno. E aquilo ali não serve para nada. Então, fazer o pensamento contrário, para que o produto tenha o máximo possível de durabilidade e que ele mantenha dentro desse ciclo da economia e seja reutilizado depois de uma outra forma ou vire matéria-prima para algum outro produto que vai ser produzido. E aí depois ele vai manter do ciclo de geração de negócio, de comércio, e evitar o máximo possível o descarte, que a vida dele seja longa. E quando for descartado, já ser pensado para que ele seja, não polua a natureza e consiga ser decomposto, né? E aí, como é que a gente usa isso dentro da arquitetura? Nós temos duas formas de trabalhar isso. Quando a gente está falando de uma marca que já tem no seu DNA esse conceito de sustentabilidade, é bem mais interessante, mais fácil da gente trabalhar, porque a gente vai usar isso na essência ali do ponto de venda, usar todos os recursos que a gente tem de uma forma mais expressiva para criar essa condição de conectar a marca com o consumidor nesse contexto, mostrar o que a gente está fazendo e expor isso, né, materializar todo esse contexto no ponto de venda. Isso também é muito forte para as marcas, porque é um valor e ela mostra que ela está fazendo um bem para a natureza, um bem para o entorno, preocupado com o que ela está gerando a partir do seu lucro, né? Então, isso é uma situação. Outra situação é quando a gente está desenvolvendo um projeto para uma marca que não está... Ela está preocupada com sustentabilidade, porque hoje faz parte desse ciclo, mas não está no DNA dela. Então, a gente vai ter que pensar isso na nossa responsabilidade de profissionais de arquitetura, porque a gente é extremamente importante nesse ciclo, considerando que a gente faz parte ali do processo de transformação, né, desses recursos, desses materiais dentro do processo da economia. Então, como é que a gente faz os recursos que a gente usa? Bom, primeiro, quando eu estou falando de desenvolver um projeto de arquitetura, algo novo, como que eu faço para pensar isso de uma forma a trabalhar iluminação natural, ventilação, aberturas adequadas, utilização de todos os recursos que eu tenho no meu entorno, do meio ambiente,
para que eu coloque no meu projeto o mínimo possível de elementos artificiais e industrializados. Tanto no uso mesmo de material, eu gosto muito desse recurso de trabalhar materiais naturais, a madeira que é madeira, a pedra que é pedra, né? E a gente evitar o uso desses materiais sintéticos, que eles são péssimos para a natureza, a forma que eles são produzidos, que gera poluição, e depois a forma de decomposição deles, que fica milhares de anos ali. Então, trabalhar mesmo tudo que a gente tem de recurso da natureza, usar isso como partido do nosso projeto. Quando a gente está falando de desenvolvimento de uma reforma, de um retrofit, essa postura de arquiteto de entrar, demolir tudo, limpar o ambiente, ai que lindo, só a estrutura, agora eu vou fazer tudo novo. Não, gente. Vamos olhar para esse espaço, vamos olhar para a sua estrutura, para a sua história, para a sua essência. O que a gente pode aproveitar ali? O que a gente pode dar novos usos? Eu acho super interessante o recurso de usar uma esquadria para fazer uma mesa, uma folha de porta, de janela, que vira um mobiliário, né? O uso da madeira de demolição, que até no conceito de luxo a gente pode usar. Então, como que a gente pensa tudo isso e usa isso de partido dentro do ponto de venda? O aproveitamento de móveis mesmo que a gente dê um outro uso para aquilo ali, mas assim, tá reestruturando aquilo, né? E não tudo virando lixo. Então, dentro aí do conceito de biofilia que a gente vai tratar para frente, usar todos os recursos naturais que a gente pode, de iluminação, de ventilação, de materiais naturais, pensando sempre no máximo de conforto para esse consumidor, para esse usuário do ambiente. Quando a gente fala também, por exemplo, de um projeto de uma cozinha industrial, que a gente usa muita água, usa muita energia, produz lixo ali dentro, né? Como que a gente trabalha isso? Também proporcionando um benefício, uma economia de recursos e um benefício para o meio ambiente, né? E não fazer com que tudo ali vire lixo. Olha, cozinha industrial, a gente consegue aproveitar muito equipamentos que são jogados fora, que estão descartados. Então aí é mais uma situação para a gente conseguir pensar nisso. Então a gente tem diversos recursos, diversas opções para trabalhar projetos de arquitetura que sejam relevantes nesse contexto e que tenham uma preocupação com o meio ambiente. E isso é tarefa nossa do arquiteto trabalhar dessa forma. Bom, para a obra também existem diversas soluções para a gente fazer uma obra limpa, uma obra mais rápida, mais segura, onde a gente pode fazer locação de diversos tipos de equipamentos e deixar ele nesse ciclo de uso e não precisar trabalhar com algo ali e depois virar lixo, né? Então, também dentro desse contexto de obra, a gente consegue trabalhar de uma forma muito inteligente. Bom, o nosso papel é muito desafiador e eu tenho, assim, profunda admiração por arquitetos, por profissionais que trabalham isso na sua essência e que desenvolvem projetos maravilhosos, projetos, assim, interessantíssimos, que têm um valor agregado sensacional. Isso na arquitetura comercial, para uma marca que precisa se posicionar desse jeito e ganhar esse destaque, né, no mercado e ser admirada por isso, é muito interessante. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês pesquisarem, vou deixar aqui indicado e vou deixar também sobre a economia circular para quem tiver interesse. A Rent the Run é uma marca que faz locação de roupas e roupas inclusive de luxo, né? Roupas, acessórios. Ela tem suas lojas físicas e trabalha muito também no e-commerce, né? Faz esse processo de omnichannel muito bem. Então, o consumidor vai ali, ele tem dicas de estilo que ele consegue fazer a locação de uma roupa e já levar todos os acessórios, porque é algo que ele vai usar uma única vez, ele não precisa comprar, né? E aí tem todo esse processo de comprar na internet, fazer essa entrega e a devolução, enfim, todo esse processo de sustentabilidade, de giro desse produto e de orientação para essa consumidora. Eles também têm um serviço de quando você viajar sem mala e retirar, e eles entregam a roupa no hotel, que é extremamente interessante. Eles têm um pacote de serviços também, de uma assinatura mensal para você conseguir fazer essas locações de roupas, enfim, acessórios. Bom, é um modelo bem interessante para a gente entender aí, dar uma pesquisada.
e começar a pensar mesmo isso e entender como que a gente pode usar cada vez mais esse recurso, essa ferramenta nos nossos projetos, tá bom? Então essa é a ideia hoje, né, que a gente trouxe e vamos nos aprofundar, vamos trazer insight, vamos trocar ideia e desenvolver projetos cada vez mais interessantes, mais adequados e mais relevantes para a marca e para o consumidor. Muito obrigada!